Bom, gente, muitíssimo bom dia aí a todos e a todas. Obrigado, Fernanda, aí pelo convite. Cumprimentos aí a Sai do Papel, ao companheiro de bancada aí, o Giovanni. Meu nome é Alex Cabral, meu sotaque vai denunciar, eu sou de Salvador, Bahia. Atualmente, minha base é aqui em Minas, em Belo Horizonte, e é um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão rico, né? E, sobretudo, nesse momento que nós estamos vivendo, que é falar de comunidades. O que nos move aqui hoje é falar não de todas e quaisquer comunidades, embora eu vá puxar um pouco esse tema, um pouco mais genericamente, porque o professor que habita em mim precisa afirmar algumas premissas aqui, mas a ideia é falar sobre comunidades para negócios, especificamente o case do Mine Hub, ao qual eu me vinculo na condição de líder de projetos. Além de líder de projetos, eu também sou designer de aprendizagem, por isso o professor que habita em mim. Eu venho da área de educação, embora seja advogado, e aqui eu já começo a minha apresentação para que os senhores prestem atenção a quantas comunidades eu já faço parte. Algumas estou de saída, outras chegando, porque é assim mesmo que é a vida, né? A gente está sempre fazendo parte de comunidades, dentro desse grande conjunto de comunidades que é a nossa sociedade. Pois bem, eu sou líder de projetos, como eu disse, eu estou envolvido com o maior projeto, talvez aí o mais robusto programa do Mine Hub, mas também estou ligado a outros programas sobre os quais eu falarei aqui na manhã de hoje. Ok? Antes de começarmos, só para fazer aqui uma referência ao sentido e às dimensões de uma comunidade, né? Precisamos falar um pouco sobre essas dimensões e o impacto disso na hora dos negócios. Tá? Quando eu falo em dimensões de comunidade, eu quero me referir a esse quadro aqui, ó. A dimensão cultural, a dimensão relacional e a dimensão espacial de toda e qualquer comunidade. Há um tempo atrás, a gente falava em dimensão espacial como sendo apenas o espaço físico, né? Hoje, com a fusão do silício com o carbono, a gente já fala num espaço digital, né? E é aqui que entra a plataforma da Spline como a plataforma de comunidades que reproduz, né, o que pretende reproduzir para o ambiente digital as interações que as nossas comunidades naturalmente experimentam no campo do espaço físico. Mas há algumas dimensões aqui tão importantes quanto, que são ainda a dimensão cultural e a dimensão relacional. Quando eu me refiro à dimensão cultural, eu me refiro aos valores comuns compartilhados dentro dessas comunidades. É muito importante que esses valores estejam muito transparentes, estejam muito evidentes dentro de qualquer comunidade, até porque comunidade, como a gente vai ver aqui, é senso de pertencimento. Se eu não entendo que aqueles valores tocam, afetam, impactam a mim ou me dizem respeito, eu fatalmente não me sinto parte daquela comunidade e aquela comunidade está fadada a me perder como membro. E para que isso ocorra ainda de maneira mais eficiente, nós temos a dimensão relacional, que é o que eu faço com esses valores nas relações que eu tenho com os demais membros da comunidade, na minha convivência, né? No afeto, e por que não falar no afeto daquela relação, nas demonstrações de afinidades daquela relação que a comunidade onde eu estou inserido demonstra ou deveria demonstrar em relação à minha pessoa e eu também para com ela. Então, essas dimensões são muito importantes nós frisarmos aqui nesse primeiro momento. Até o anterior, eu fazia uma distinção aqui entre comunidade e sociedade. Eu pretendo ser bem rápido com isso, mas é porque são importantes esses pontos aqui, no sentido de que as comunidades nascem nas relações familiares. Essa é a origem de uma comunidade, né? A gente busca até na ciência política esses conceitos, porque comunidade implica em tradição, como eu disse, implica em senso de pertencimento, e aquelas relações são muito mais orgânicas, fluidas e até quase que despropositadas, né? Movidas bem pelo espírito de solidariedade, pela fraternidade, né? Mas, sobretudo, amparada na ideia de cooperação e afinidade entre esses membros. Já a sociedade, como um conjunto dessas comunidades, ela tem relações que se baseiam numa formalidade, na divisão de trabalho, na busca por vantagens, enfim. Aqui é importante destacar os aspectos do individualismo. A individualidade que a gente conserva dentro da sociedade é justamente o traço que nos faz com que
que faz com que nós estejamos, de certa forma, distantes uns dos outros na sociedade. E é por isso que nós buscamos as comunidades. Para que não seja o principal fator essa racionalidade da divisão de trabalho, da busca por vantagens. Não, eu escolho comunidades. Né? E o motivo de eu estar aqui é porque eu escolhi uma comunidade, a comunidade da inovação. Né? Já fiz parte da comunidade dos advogados, né? Já fiz parte da comunidade da educação com mais atuação um pouco maior dentro da educação. Hoje eu o faço apenas no âmbito da educação corporativa e, eventualmente, em menor quantidade nas universidades onde eu leciono. Mas a racionalidade e a superação dessa individualidade é o que faz com que a gente busque a nossa comunidade, buscando aqueles elementos que nos unem, aquelas afinidades desde a origem. Por isso que a gente fala numa associação primitiva, que começa de verdade nas nossas famílias. Né? E aqui nós vamos falar sobre plataformas, ecossistemas e interconectividade. Fazendo uma distinção aqui entre esses negócios, e são negócios diferentes, os negócios de plataforma foram aqueles primeiros ali, as mais famosas, a Google, Facebook, enfim, o Instagram, que ofereciam uma solução tecnológica para promover a integração entre as pessoas. Né? Isso, obviamente, migrou para o campo dos negócios, com integração e compartilhamento de recursos, de serviços, de informações, e isso trouxe uma grande vantagem, que foi a exponencialidade disso. A maneira que você compartilha seus valores, seus serviços, enfim, dentro da rede mundial de computadores, e isso aconteceu há bem pouco tempo, lá em 1995, nós tivemos aí os primeiros passos aqui da internet para comparar com onde nós chegamos hoje, discutindo inteligência artificial. Mas naquele momento foi um grande salto as plataformas, à medida que elas ainda hoje estão entre nós para promover essa inovação de uma maneira compartilhada, potencializando essa experiência do cliente. E é preciso saber tirar dessas plataformas, né, a melhor experiência, os melhores recursos e saber converter essas ferramentas em favor dos negócios. Quando a gente fala em negócios de ecossistema, a gente evolui um pouco o conceito. Enquanto a plataforma centralizava aqueles movimentos e aquelas interações, nos ecossistemas não existe essa centralização. A palavra-chave aqui é a complementariedade. Os serviços se complementam. Existe aqui uma estratégia e receitas que acabam se cruzando por conta dessa máxima da inovação, que é a colaboração. Né? Você coloca dentro de um ecossistema todos aqueles stakeholders, empresas, parceiros, fornecedores, que de alguma maneira giram, estão no entorno do 360 graus do negócio que você quer realizar. Eu assisto isso no MineHub de maneira muito clara. Né? O MineHub é um ecossistema na acepção do termo. Né? Mas é possível que nós estejamos vivendo uma época ainda posterior aos ecossistemas. Os ecossistemas, na verdade, eles migraram para negócios de interconectividade. Nós temos dentro do MineHub os parceiros, que outrora já se chamaram fornecedores da mineração, mas foi preciso adaptar essa terminologia, porque a terminologia fornecedores já não consegue demonstrar de maneira técnica o nível de envolvimento que aqueles atores, que aquelas empresas têm dentro do ecossistema da mineração mais. Dada a dimensão da interconectividade que começou lá atrás com as plataformas e que hoje se expressa de maneira tão clara nos ecossistemas, essas relações se tornaram cada vez mais complexas. E a cooperação, ela começou a mudar como fenômeno. A gente agora não fala mais em cooperação, a gente começa a falar em colaboração, perdão, a gente não fala mais em colaboração, porque a colaboração é unilateral. A gente fala agora em cooperação, numa relação mútua de conexões, de dispositivos e que se converte para as próprias relações humanas ali. E essa interconexão vai promover interações que, se forem bem aproveitadas, se transformam em negócios e isso repercute necessariamente nos resultados das empresas. Quando a gente fala na comunidade MineHub, a gente precisa partir dessas premissas todas para que eu explique aqui o momento atual, o estado atual das coisas dentro do Mine,
que eu já começo explicando, foi o primeiro e é o maior hub de inovação aberta do ecossistema mineral do mundo. Não é exagero falarmos do mundo, porque estão dentro aqui, a gente vai falar disso depois, as maiores mineradoras, os maiores agentes de transformação da mineração do mundo. O interessante do nascimento do Mining Hub lá em 2019, e a gente teve até esse feedback de uma apresentação com o pessoal da Federação das Indústrias de Santa Catarina, é que o Mining Hub ele tem um nascimento diferente dos demais hubs. O Mining Hub ele não nasceu de fora para dentro. Não houve uma construção que obrigasse de maneira inorgânica a que essas empresas mineradoras e, entre aspas, fornecedores, parceiros da mineração, estivessem juntos ali, compartilhando essas experiências. Não foi assim que aconteceu. Não teve um impulso de fora para que isso acontecesse. O Mining Hub é uma iniciativa das mineradoras, para as mineradoras e para a mineração. Esses grandes players da mineração, e quando eu falo grandes, é com grande potencial de impacto social e desenvolvimento econômico, eles fizeram com que o Hub se tornasse o que ele é hoje, porque elas criaram o Hub em cima dos desafios da mineração, dos desafios do setor, mapeando áreas estratégicas sobre as quais eu irei falar aqui em breve, para que fosse possível, através do Mining Hub, como essa poderosa ferramenta de conexão entre esses agentes, para que fosse possível pensar e construir um futuro de uma mineração mais sustentável e mais eficiente para todos nós. Nós temos uma série de princípios e valores que nós compartilhamos aqui dentro, mas basicamente o Mining Hub atua para ajudar, para auxiliar as empresas que fazem a mineração do Brasil a se inovar com propósito, a se inovar dentro do maior sentido de ESG que nós temos, contemplando não apenas o aspecto ambiental, e esse não é pequeno, mas também os aspectos sociais, de impacto social das comunidades, e é por isso que nós aqui estamos, e também os aspectos de governança. Esse é o Mining Hub, um hub de inovação aberta que traz parceiros para dentro do ecossistema para realizar, através de metodologias, programas, e são muitos os programas, com impacto já em grandes dimensões, desde 2019, no ecossistema. Para a gente ter uma ideia, essas são as mineradoras que atualmente fazem parte, são 20 mineradoras, e 22 parceiros estratégicos, elas estão aí na tela, não precisa falar cada uma delas, mas são mineradoras que, de fato, impactam o cotidiano de todos nós. Preciso deixar claro que a mineração é algo que faz parte do cotidiano de todos nós. É a mineração que permite que nós estejamos aqui, nesse momento, com essa transmissão online. Como eu disse, existem vários programas. O Mining Hub ele trabalha à base de programas. Programas possuem aí uma metodologia concreta. Eu tenho o MStart, que é o maior programa do Mining Hub, que é um programa de longa duração, e ele traz aí, ele mapeia desafios em workshop temáticos que evoluem para a priorização desses desafios. Os desafios precisam ser relevantes para o setor minerário, e a partir desse momento ali, as mineradoras vão amadrinhar esses desafios e levar adiante as POCs, as provas de conceito. Eu costumo dizer que nós não fazemos inovação piscina de bolinha, que me perdoem aqueles que o fazem. Mas a gente faz a inovação em hard science, com impacto em negócios, para além dos impactos sociais aos quais eu já me referi. Dentro do aspecto de comunidade, a plataforma de comunidades, a Spline, proporciona e vai proporcionar cada vez mais, que a gente ainda está evoluindo no uso da plataforma, para o MStart, justamente o que há de mais precioso nessa experiência e nessa jornada do nosso programa, que é o encontro desses fornecedores, é a participação dessas mineradoras com esse contato que é tão importante, promovendo a sinergia com as startups, pequenas empresas de base tecnológica que são capazes de trazer soluções para desafios comuns do nosso cotidiano e que são capazes de fazer com que essas soluções sejam escaladas e amplificadas nos seus impactos do nosso cotidiano. Então, o MStart ele vai se beneficiar muito e cada vez mais com essa presença na comunidade,
à medida que o Spline vai fazer o favor para nós de trazer para o digital a experiência que nós temos já presencial lá no MineHub. Nós temos funcionários que trabalham em outros estados, né? E eles, eu sinto, o Guilherme, né? Posso falar que o Guilherme, ele vibra com a possibilidade de estar no MineHub, nem que seja na plataforma do Spline. Para que não seja só um nem que seja, a gente precisa maximizar essa experiência lá dentro. E a gente vai fazer isso dentro dos nossos programas. Para citar aí um outro programa, o M-Spot é um programa mais intimista, onde a mineradora vai querer uma solução para ela, para a realidade dela, para um problema dela, para um desafio dela, e a gente vai fazer um programa mais customizado para essa mineradora. Nem por isso, dentro do programa, vai deixar de haver uma interação poderosa com as startups, e serão muitas. Atualmente, no M-Spot, nós estamos no 4º ciclo, e são 6 startups se relacionando cotidianamente com a mineradora madrinha daquele programa. Dentro do M-Start, nós já estamos no 10º ciclo. É um número robusto, são mais de 120 provas de conceito já realizadas. Prova de conceito é comunidade. É uma comunidade de uma equipe técnica que precisa se relacionar com a mineradora no que se refere às suas lideranças, mas é uma equipe técnica e operacional que está o tempo inteiro se relacionando com a startup, que vai trazer a solução de fora, e esse que é o sentido de Open Innovation. Eu tenho um carinho especial por um outro programa, que é o M Academy, que é um programa de educação do MineHub, que humildemente nós estamos ajudando aí a implementar. Dentro de uma ferramenta LMS e sob a premissa do Problem Based Learning, né, a gente quer trazer para dentro da plataforma do M Academy casos concretos. E como não dá para a gente tratar todos aqueles casos concretos e nem sempre a plataforma traz a melhor experiência, a gente vai migrar para a nossa plataforma de comunidades a experiência dos alunos, de quem está aprendendo ali dentro da plataforma do M Academy, o conteúdo que a gente trabalha o tempo inteiro. O M Academy ele nasce para trazer aquele aprendizado que já rola automaticamente dentro do Hub para dentro de uma plataforma de modo que ela seja aproveitada por todos os associados. Esse aproveitamento, essa conexão, ela é um traço evidente da comunidade e dos valores que nós compartilhamos dentro do MineHub. Note que a mineradora ela contribui com um curso, disponibilizando esse curso no M Academy, gera engajamentos na plataforma de comunidade, da nossa área de membros, e esses engajamentos podem vir a fazer com que outros cursos venham a nascer, além do aperfeiçoamento técnico de cada um dos cursos que será oferecido dentro da nossa plataforma. É para isso que serve a comunidade, para a gente ouvir, para a gente falar, para a gente interagir, para mapear demandas, para fazer com que esses desafios se transformem em soluções. Há ainda muitos outros programas, o M-Connect, que resulta do M-Start, e os Speed Dates. O M-Connect é um pitch day apresentado pela startup para as mineradoras, sem que haja um desafio específico pré-determinado para aquilo. Aqueles pitches vão migrar para dentro da nossa plataforma de comunidades para que as mineradoras possam ter acesso a esses pitches. E eu já percebi nas validações internas que fizemos que esse é um grande atrativo. Eu preciso que os pitches estejam lá dentro da plataforma, porque as mineradoras têm uma vida ali dentro do Hub, fisicamente falando, e elas precisam ser notadas do ponto de vista digital. Esse é um grande atrativo que a gente vai levar para dentro da nossa plataforma de comunidades. Os speed dates já têm um sentido contrário. As mineradoras pedem, as mineradoras traçam desafios um pouco mais simples, que demandam uma metodologia um pouco mais objetiva, e depois de um trabalho de hunting, essas startups serão selecionadas para entrarem aí em encontros, né, em dates, em meets com essas mineradoras. Se houver afinidade, evoluir aí para contratos. Muitos contratos têm sido, felizmente, resultado desses encontros, e a gente quer que esses encontros migrem cada vez mais para a nossa plataforma de comunidades. Então, Fernanda, se prepare, que muita coisa vai acontecer em 2024, se Deus quiser. Falando em desafios, nós estamos diante de um desafio que é social, a mineração, né? Por isso o M-Impact. O M-Impact é o nosso programa de impacto social,
que tem como propósito, olha isso, o estabelecer de maneira mais benéfica, sensata e eficiente possível a relação entre a mineração e as comunidades. As comunidades fisicamente falando. Há uma grande consultoria que está por trás desse programa, do M-Impact, dentro do Mining Hub, e o M-Impact vai mapear e transformar iniciativas de startups de impacto social em benefício para a população local, para aquelas comunidades, que têm aspectos de afinidade entre elas. Todas sofrem um pouco com a mineração e todas podem sim se beneficiar com a mineração. Como fazer para que essa mineração traga menos impacto negativo e mais impactos positivos? É aí que entra o M-Impact. Além disso, nós temos o M-Future, que é um programa voltado para mapeamento de macro-tendências do futuro, onde a gente cria realmente um fórum de discussão com metodologia, não é apenas um exercício preditivo, mas é uma técnica implementada por grandes players e palestrantes do setor, e a gente vai entregar para a mineração a possibilidade dela agir, dela atuar na mineração com mapeamento dessas tendências. Nós já estamos dentro da mineração em 2054, eu me assustei quando eu vi isso pela primeira vez, mas a verdade é que nós já estamos mapeados para 2054. Mas e depois disso? A gente sabe que o mundo está em constante transformação, já tem gente fazendo hambúrguer de mamute, já existem fazendas de insetos. A maior fazenda vertical do mundo hoje, ela serve só ao aeroporto de Dubai, e isso já demonstra como nós estamos num momento de inovação. Há quem chame esse momento que nós estamos vivendo da era da imaginação. Talvez nós já não esteja mais vivendo a era da informação, nem do conhecimento, que transforma aquela informação em conhecimento. Talvez a gente esteja mais na era do risco, considerados todos os riscos envolvidos aqui. Comunidades são ferramentas importantíssimas para reduzir esses riscos. A maneira que a gente conhece a experiência do outro, a gente evita de nós mesmos sofrermos com aqueles riscos, com aqueles erros, enfim, aprender com aqueles erros. Os irmãos mais novos já sabem que não precisam errar também, basta seguir os erros dos irmãos mais velhos. E o M-Future serve não apenas para nós sinalizarmos o futuro, mas também para nós aprendermos com a sabedoria ancestral, e aqui eu invoco realmente a ancestralidade, para que a gente aprenda com as experiências dos nossos ancestrais, a fazer um futuro melhor. Nós também temos hackathons, que envolvem aí a presença de estudantes, profissionais, graduandos ali com um perfil técnico, perfil de negócios ligados a tecnologias. E aí, numa imersão assim, a jato, 3 dias, hackathon, maratona de conhecimento, eles vão tentar criar soluções rapidamente, em 3 dias, imersões, 3 dias seguidos, 24 horas ali, 72 horas seguidas, criar soluções para o ecossistema da mineração. A solução em si, ela tem uma importância menor. Importa aqui muito mais a jornada e os caminhos que podem vir a ser sinalizados no hackathon. Quem sabe se transformando em soluções concretas, mas, no mínimo, servindo para criar o que nós chamamos de mão de obra do futuro. Precisamos discutir a mão de obra do futuro. Quem sabe criar uma comunidade ali de mão de obra do futuro, de pessoas que vão integrar os quadros quando nós aqui não estivermos mais. Né? Quando nós estivermos aqui apenas em memória, e eu espero que nós estejamos em memória. É você saber conectar conhecimento, transformar os dados, as informações e as ideias em conhecimento. Mas nós não podemos parar por aqui, meus amigos. A ideia de termos comunidades que compartilham entre si todas essas afinidades, seja em qual programa for dentro do Mining Hub, é que a gente saiba percorrer essa ponte aqui. Essa é a ponte que nos impõe a todos como desafio aqui. Eu fiquei pensando numa imagem aqui para refletir os desafios que a inovação tem e percebi que não são diferentes dos desafios que as comunidades possuem. O primeiro grande desafio que toda e qualquer comunidade tem, e isso acontece no Mining Hub, não é à toa, é primeiro as pessoas entenderem o valor dessa comunidade. Aqui o gestor da comunidade tem um papel essencial, mas é preciso também que nós trabalhemos, e eu estou verificando isso lá, no modelo mental dessas pessoas. Criar uma cultura de inovação é tão importante quanto criar uma cultura de comunidade, de pertencimento.
Lembram que eu falei que eu também já fiz parte lá de muitas comunidades? Um dia eu fui advogado, antes eu tinha sido professor, fui professor, advogado, depois professor e advogado, até que eu escolhi a comunidade da inovação. E o que me moveu a chegar na comunidade da inovação foi esse senso de pertencimento. Eu encontrei num evento pessoas que pensavam como eu, pessoas que se alinhavam ao meu propósito, que queriam impactar de alguma maneira, mas não estavam contentes com aquilo que aí estava. Me juntei à minha comunidade, vi que aquilo era um desafio, praticamente fiz uma transição de carreira, do que chamam hoje de reskilling, sem desgarrar do upskilling e de continuar a ter que investir nas habilidades socioemocionais necessárias para que essa transição ocorra da melhor maneira possível. Mas hoje eu sou esse cara de mochila, caminhando por uma ponte, vocês não estão vendo, mas lá atrás, nessa ponte, ele já andou bastante, ele não é o início dessa ponte, essa ponte ainda vai longe. É a ponte que deve nos levar a todos a estarmos cada vez mais em comunidade. Notem que as redes sociais já perceberam isso. As redes sociais constroem comunidades de maneira cada vez mais eficiente. Né? Nós tivemos a primeira delas, aí nem foi a primeira, eu ia citar o Orkut como a primeira, mas não foi, teve MSN, antes disso nós tivemos o Mirk, a Fernanda não lembra, porque ela não era nascida, mas tinha o Mirk, né? Tinha o Mirk, né? Tinha MSN, hoje nós temos o WhatsApp, né? E para que a gente não fique apenas também nas echo chambers, como caixas de ressonância que funcionam dentro das comunidades, que fazem com que a gente só receba aquilo que a gente gosta, é preciso estar em comunidades, mas a gente não pode deixar de olhar para um caminho que vem em frente aí. Comunidade é desafio, assim como inovação é desafio. O que me move hoje é esse desafio, aqui agora, de mostrar para os meus associados o valor dessa comunidade. O valor de estar em comunidade. A gente teve uma experiência muito interessante dentro do MStart, onde um técnico, e é bem legal os técnicos do operacional, porque é aquele que sente a dor na ponta, ele falou assim, nossa, fulaninho, eu nunca tinha pensado nisso. Não é algo que a gente fomente para que aconteça sempre, porque a gente tem alguns problemas aí de propriedade intelectual, enfim, de sigilo profissional, enfim. Mas é muito gostoso quando isso acontece. Quando um técnico de uma mineradora, diante de uma dor que ele sente no cotidiano da vida dele, percebe que há uma solução, pelo simples fato dele estar ali, em comunidade. Esse é o final da ponte. Não é que o final não existe, não. O final da ponte é o momento em que todos nós vamos conseguir compartilhar nossas dores e encontrar juntos, num processo muito valioso de cocriação, a solução para essas dores. E esse é o objetivo das comunidades. Acho que meu tempo está chegando ao fim. Deixa eu ver aqui que eu estou cronometrando. Eu usei aqui 24 minutos e 38 segundos, não quero passar por isso. Agradeço. Fernanda, desculpa pelos 4 minutos e 38 segundos que eu me excedi. Vou ficar por aqui. Agradeço aí. Estou à disposição para qualquer bate-papo aí que possa vir a surgir aí de agora em diante. Um grande abraço a todos e um bom dia.